família, da nossa sociedade. Amém? Irmãos, eu quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor no livro de 1 Samuel, capítulo 16. Um texto bastante conhecido. Eu quero me atentar aqui apenas a um versículo, porque é uma passagem conhecida, é o momento que Deus usa Samuel para ungir Davi, né, como rei de Israel. E eu quero compartilhar com a igreja desse texto, que foi o que o Senhor colocou no meu coração. 1 Samuel 16, versículo 7. Temos como tema dessa mensagem: Deus usa o improvável para fazer o inacreditável. 1 Samuel 16, versículo 7, que nos diz assim: O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Esse aqui foi um momento em que Samuel está ali buscando ungir um rei de Israel, que nem ele sabia. Mas o Senhor, o nosso Deus, já sabia quem era, já sabia que era Davi. Então passou aqui todos os filhos, né? Neste momento, um por um. Obrigada, Mari. Os filhos de Jessé. E nenhum deles que estava ali presente era o escolhido para reinar sobre Israel. E no momento em que Deus fala para Samuel ungir um novo rei, ele traz uma lição profunda e atemporal sobre o verdadeiro valor de uma pessoa. O verdadeiro valor de uma pessoa que é fiel a Deus, de uma pessoa que, conforme a palavra do Senhor diz, segundo o seu coração. Um rei aonde era segundo o coração de Deus. E a palavra do Senhor diz isso sobre Davi, ele ainda não era nem nascido. Como nós sempre ouvimos aqui o nosso pastor ministrar e falar sobre isso. Enquanto os olhos humanos são facilmente impressionados pelas aparências, por aquilo que nós olhamos, por aquilo que nós vemos, o nosso Deus, Ele não está olhando a beleza, Ele não está olhando o status. Deus, Ele nos mostra que realmente Ele importa para aquilo que é interior, que é o nosso coração, que é o meu, que é o seu coração. E é por isso que nós vemos aqui, nessa passagem, e nos confronta sobre onde temos colocado o nosso olhar, julgando as pessoas e às vezes até a nós mesmos, com relação à nossa aparência, com relação ao que nós temos buscado, com relação àquilo que nós temos enxergado sobre nós. Eu tenho trabalhado há um mês com as meninas da liderança sobre identidade. Irmãos, como a gente percebe que a gente, quando não descobre quem nós somos verdadeiramente em Cristo, como nós nos colocamos muitas das vezes nessa posição de olhar somente para a aparência, de olhar somente para aquilo que é visual, para aquilo que você enxerga, para aquilo que eu enxergo no outro e em nós mesmos. E através disso nós temos como base que as nossas aparências precisam ser formosa, de pessoas apresentáveis, na forma de falar, no jeito de se vestir. Davi, ele estava ali cuidando de ovelhas.
Os seus irmãos estavam todos portados, afinal estavam como eram, fazia parte do exército, né? Fazia parte de um grupo de homens guerreiros. É tanto que Samuel, quando vai vendo um por um, vai olhando e vai achando que é esse, não, agora é esse. Porque ele estava olhando a formosura, o porte. E Deus, quando Ele nos escolhe para a sua obra, Ele olha para o coração. Ele olha com um olhar diferenciado, com um jeito diferente, que ninguém mais tem. Que é de entrar verdadeiramente na intenção do nosso coração e saber quem nós somos. E o que vamos fazer, e como vamos fazer, e de que forma vamos nos posicionar. Então Deus, Ele nos mostra que o que realmente importa não é o que nós olhamos com relação à aparência, mas na verdade o coração. E essa passagem, ela nos confronta de uma forma que nos faz pensar onde temos colocado o nosso olhar. Com relação àqueles que são chamados de Deus, aquele que tem um propósito, e com relação ao seu chamado e ao seu propósito. Com relação a você. Você tem buscado enxergar com os olhos de Deus quem é você, quem é o seu próximo, quem é aquele que está do seu lado? O Senhor nos chama com um propósito de autenticidade. A uma humildade, a servi-lo com humildade e a valorizar verdadeiramente aquilo que Ele nos entregou para fazer. Será que os irmãos de Davi iriam ser homens que faria o que Davi fez? Com certeza não, porque eles eram homens de guerra, eles estavam preparados para guerrear, mas eles não tinham um coração voltado a Deus. Eles não tinham um coração voltado a obedecer e ser fiel ao seu Senhor. Enquanto eles estavam em guerra, guerreando, ali lutando pela pátria deles, Davi estava pastoreando ovelhas, e enquanto ele pastoreava, enquanto tinha aquele momento que ele estava ali tocando, que ele estava ali salmodiando, ele estava em contato, em intimidade, em algo profundamente com o Senhor, que o fez ser escolhido como rei de Israel. E é tão lindo ver a forma como Deus escolhe pessoas improváveis para fazer o inacreditável. Porque talvez aos olhos dos seus irmãos, até mesmo dos seus pais, Davi não serviria. E acredito ainda mais que quando chega aquele momento que ele vai guerrear contra o gigante Golias, que Saul coloca todas aquelas coisas sobre o corpo de Davi, capacete, espada na mão. E ele não estava acostumado com isso, ele não foi preparado para isso, ele não era um guerreiro, ele não estava batalhando nas guerras. Ele disse que não, que ele não vai usar. Mas ele não iria usar, não é só porque ele não sabia guerrear com os seus irmãos, como Saul, como aquele povo que estava sendo afrontado. Ele não usou porque ele tinha uma confiança maior no seu Senhor. Naquele a qual havia escolhido Davi para aquela batalha, para aquele momento. Então começo o primeiro ponto desta noite, primeiro tópico, dizendo: Deus não escolhe pelo padrão humano. Deus, Ele não escolhe pelo padrão humano. O que é desprezado pelos homens pode ser escolhido por Deus. Não só pode, como é.
Porque se eu falar aqui para algum de vocês levantar a mão e falar sobre um pouco da tua história, sobre um pouco de quem você é, de onde Deus te tirou, você também é um improvável. Eu também sou um improvável. Nós também somos improváveis. Enquanto os olhos humanos valorizam a aparência, o currículo, Deus enxerga o propósito e o coração. E aonde está? E aonde está, neste momento, o teu coração? Voltado para aquilo que verdadeiramente o Senhor quer? Davi, no momento que Samuel chega à sua casa, ele não é o primeiro da fila. Ele está lá no campo. Mas chega um momento, aqui nesse texto, que Samuel diz que só se assentará à mesa quando Davi chegar ao local. Quando Davi estivesse presente. Samuel diz: traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. E não é porque Davi é mais importante do que os seus irmãos. Não. É porque Davi havia sido escolhido por Deus para ser o rei de Israel, com um coração e com uma fidelidade e obediência ao seu Senhor. Davi foi justamente o improvável que Deus ungiu como rei. Eu imagino, porque se a gente for levar para o contexto familiar nosso, quando a gente está em comunhão com a nossa família e alguém se destaca, sempre tem aquele que diz: nossa, olha, né? Lá em casa não tem isso porque o Jorginho é filho único, né? Mas quando tem mais de um, sempre tem aquela coisinha, né? Aquele negócio de falar, porque se destacou, ou quando há um elogio para um dos filhos que fez algo e o outro não está bem ali, vamos dizer, um exemplo nos estudos. Sempre tem aquela picuinha, ou tem aquela, nossa, ele conseguiu. Imagina os irmãos de Davi, passando um por um, e Samuel dizendo: não é você, não é você, não é você, não é você, não é você. Aí entra aquele que vive no pasto, vive no campo. Não participa de nada, porque está cuidando das coisas da casa, do pai, das ovelhas. Fica sabendo das notícias quando chega em casa para dormir, para comer. Vê os seus irmãos sair para guerrear, os seus irmãos fazer história nas guerras. E aí o improvável, Deus escolhe e unge como rei de Israel. Salmos 78, o verso 70 e 71 diz assim: escolheu Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas. Irmãos, talvez você, igreja, não consiga mais enxergar o seu chamado, o seu valor como servo de Deus, como serva de Deus. Esse versículo nos mostra que o Senhor escolheu Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas, para reinar sobre Israel. Um homem segundo o coração de Deus. Um homem que era improvável. Talvez esteja a pessoa se sentindo assim, improvável. Se sentindo não mais forte, com vigor para continuar na caminhada. Às vezes o julgamento, o apontamento, às vezes as calúnias. E todas as vezes que eu falo sobre isso, eu me recordo da palavra do Senhor.
E aí me vem à mente, por que querer desanimar? Por que querer parar? Por que não acreditar que o Senhor pode fazer e pode capacitar as nossas vidas e sermos instrumentos de Deus, se Ele já deixou na sua palavra que nós iríamos passar por isso, por aflições, por julgamento, apontamento. Esses dias estava vendo uma história e eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, como que deve ter sido a vida deste homem após essa situação. Uma história onde uma obreira acusa o pastor, a qual a igreja que ela congrega, que ela faz parte, acusa, eu não sei se alguém já viu esse videozinho, acusa ele de estar saindo com ela, de ter um caso com ela. E quando é chamado o pastor para falar, ele fala que nunca teve nada com aquela mulher, e ali continua batendo na tecla, e toda aquela muvuca, e quem sabe como que é esse tipo de situação constrangedora, decidiram afastar esse pastor. Por quê? Porque a mulher batia na tecla que ela tinha um caso com o pastor, e ela disse que, como prova de que ele tinha um caso com ela, ele tinha uma marca, uma manchinha de nascença, e que ela falou especificamente aonde era. Irmãos, resumindo, essa mulher era uma enfermeira que trabalhava ali no hospital da cidade, e quando esse pastor ficou doente, foi ali, precisou tomar uma injeção, e essa mulher viu esse sinal, e usou para falar que ela tinha um caso com o pastor, e como trunfo ela tinha isso como verdade. Irmãos, resumindo, era mentira. A mulher desse pastor não quis mais estar com ele, destruiu uma família, destruiu um ministério. Esse homem se desviou. E longos anos depois vieram descobrir que era mentira. E aí, quando eu vi isso, eu fiquei pensando, embora nós já sabemos, a Bíblia nos fala que nós seremos apontados, julgados, caluniados. Eu sei que é difícil. E sei que diante dessa história, quanto que esse homem não sofreu, quanto que esse pastor não sofreu, porque ele não perdeu o ministério, ele perdeu a sua família por causa de uma mentira. Mas mesmo assim, igreja, ainda vale a pena seguir Jesus. Ainda vale a pena continuar, mesmo sendo caluniado de algo que você não fez, vale a pena ir com Ele até o final. Vale a pena ser fiel a Ele. Segundo tópico, o céu não age com lógica, age com graça. O céu, ele age com graça. Quando Deus escolheu Moisés, quando Deus escolheu Gideão, quando Deus escolheu Davi, quando Deus escolheu Maria, quando Deus escolheu Pedro, quando Deus escolheu Paulo, eles tinham algo específico que foi mudado, que foi trabalhado. Pedro, impossível. Paulo, perseguidor. Mas foi sobre esses homens que eram improváveis. Foi sobre a vida de mulheres que eram improváveis, que o Senhor escolheu. Então o céu, ele não age com lógica, ele age com graça. E a graça dele ainda continua nos nossos dias, permanente nas nossas vidas. Escolhendo com graça. Desenvolvendo e capacitando com graça.
E em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, traz isso muito para nós de uma forma poderosa e verdadeira. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Não é a boa aparência, não é o bom falar, não é a quantidade de conhecimento que nós temos que nos faz ser agraciado por Deus, porque nós sabemos, não. Não é por lógica, é por graça. E Ele escolhe olhando o coração, sondando os nossos corações. O que parece fraco aos olhos humanos é ferramenta na mão do Todo-Poderoso. Você não é fraca, você não é fraco, você não é uma pessoa insignificante. Você tem um valor, um grande valor, que foi comprado pelo sangue de Jesus na cruz. Ele te escolheu, Ele conhece verdadeiramente o seu coração, a sua intenção. Quando o Senhor nos chama, não é sobre merecimento, é sobre o chamado e a graça que Ele tem sobre as nossas vidas. Terceiro tópico. Quem Deus escolhe, Ele capacita. Gideão, ele se via como um menor, mas Deus o chamou de homem valente. Jeremias dizia que era uma criança. Deus o levantou como profeta às nações. Davi não era guerreiro, era pastor. Mas derrubou um gigante com fé e uma pedra, confiante no seu Senhor. Confiante no seu Senhor. Quando Deus fala ali com Gideão, em Juízes capítulo 6, o versículo 16, ele diz: eu estarei contigo, e tu ferirás aos medianitas como se fosse um só homem. Irmãos, eu não sei se você tem a sua mente aberta para entender esse versículo e perceber o que Deus, o que o Senhor está falando para Gideão. Eu estou contigo. Eu estou contigo. E tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Irmãos, Deus está conosco. Deus nos chamou. Mesmo você sendo improvável, ou mesmo se sentindo improvável, Ele te chamou para fazer coisas inacreditáveis através do nome dEle, e que o nome dEle seja glorificado por você ser um instrumento nas mãos dEle. Quantos de nós, como eu disse, por não conhecer a nossa verdadeira identidade em Cristo, se esconde? Não quer fazer, não se coloca de verdade na posição que Deus o chamou. Igreja, não é fácil. Se eu disser para você que é fácil, não é. Às vezes a gente tem vontade de fugir, a gente tem. Tem mesmo. Às vezes nós temos medo, temos. Bate o desânimo, bate. O choro chega à nossa casa, chega. A dor, o desespero. Mas eu louvo a Deus, porque nós temos um Deus suficiente. Porque faltando, ou tendo choro, ou tendo a dor, ou tendo momentos difíceis, tendo aflições, Jesus é suficiente. Você e eu podemos não ter o que os outros têm, ou o que nós queremos, mas se você tem Deus,
você tem o suficiente. Você tem o suficiente. E nós não precisamos de mais nada. Nós não precisamos de mais nada. E que bênção termos o suficiente. Porque é com esse suficiente, é com aquilo que Deus tem. E com aquilo que Ele fala, eu estarei contigo, que nós iremos seguir. E mesmo se sentindo improváveis, podemos ser instrumento nas mãos de Deus para coisas inacreditáveis. Quarto tópico. Deus procura disponibilidade, não habilidade. E é verdade. Quando Deus nos chama, e a gente diz assim, Senhor, eu não tenho habilidade, eu não sei o que eu vou fazer, como fazer. O que será de mim agora? Eu não sei se na cabeça de Davi, por algum instante passou isso. Eu sou um menino, eu sou um rapaz. Quando? Como eu irei ser rei de Israel? Eu reinarei sobre Israel? Eu estarei à frente de grandes batalhas? E aí eu respondo para vocês. Davi, ele não venceu Golias, que foi sua primeira luta, que ainda nem era rei, mas foi o seu momento ali a qual ele se posiciona dizendo que aqueles filisteus, eles não iriam debochar do seu Deus. E talvez passou na cabeça dele isso que passou na minha, na sua, mas ele não venceu Golias porque era forte, mas porque ele estava disponível a ser instrumento nas mãos de Deus. Ele estava disponível. Ele não tinha habilidade, mas ele estava disponível. E o improvável, eu e você, como improvável, só precisa dizer, eis-me aqui. E o céu se encarrega do resto. Aquele que nos escolhe não por lógica, mas por graça, Ele se encarrega do resto. Ele vai nos habilitando. Mas precisamos estar disponíveis. Livro de Isaías, capítulo 6, versículo 8, diz assim, eis-me aqui, envia-me a mim. E dentro desse versículo, quando nós dizemos isso com muita precisão, sinceridade em nosso coração, eu te digo que você não precisa ser extraordinário. Você precisa ser alguém que diz sim de coração para aquilo que Deus quer fazer. Para aquilo que Deus precisa fazer através da sua vida. Eis-me aqui, envia-me a mim. Os improváveis só precisam dizer, eis-me aqui. Não precisamos se preocupar com a habilidade. Ele vai nos dando, Ele vai nos moldando, Ele vai trabalhando, Ele vai operando, Ele vai sarando, porque para sermos disponíveis na obra do Senhor, nós precisamos, muitas das vezes, ser tratados, ser curados, com feridas que foram marcas do passado, para que nós possamos avançar. Sermos perdoados. Nós não precisamos ter habilidade, mas nós precisamos verdadeiramente
ter disponibilidade para servir ao nosso Senhor. Quinto tópico. As histórias dos improváveis vira testemunho inacreditável. Quando nós olhamos a Bíblia, quando nós pegamos o nosso manual de instrução de vida, aqui nós temos homens e mulheres que têm testemunhos inacreditáveis. Histórias que nos encanta, história que nos emociona, histórias que nos motiva, histórias que parecem com as nossas, com aquilo que nós vivenciamos em alguns momentos das nossas vidas. Quem viu Davi cuidando de ovelhas, jamais da sua casa, jamais ali imaginaria ele no trono. Quem viu Pedro pescando, jamais imaginaria um apóstolo pregando para multidões. Quem viu você caído, falho, ferido, mal sabe o que Deus pode fazer através de você. Através daquilo que você acha que é improvável. Através daquilo que você mesmo não dá crédito. Deus, Ele nos chamou e nos deu dons e talentos. E precisamos ser usados e ousados na presença do Senhor. Efésios capítulo 3, o versículo 20 diz: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, Ele faz. Ele faz conforme o poder que opera em nós. Que poder está operando em mim e em você? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Tiraram ali, deixa eu ler no meu. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. Glória a Deus. Igreja, não subestime o que Deus pode fazer com você e através de você. Não subestime. Você pode ser improvável aos olhos dos homens, mas é alvo da graça dos olhos de Deus. Então se deixe ser usado. Se deixe ser usada. Para mim, para você, nesta noite Ele diz: eu não procuro perfeitos, eu procuro dispostos. E por muitas vezes nós achamos que temos que ser perfeito. Muitas das vezes pessoas até mesmo para se decidir ao batismo, se coloca na cabeça que precisa estar perfeito, estar num patamar de perfeição. Ei, você tem que estar disposto a fazer, a se entregar, a crer nesse Deus que deu seu único filho para morrer por mim e por você. E eu quero dizer algo muito importante, que se você pensa assim, que você é um improvável, que ninguém te vê, que você não tem valor e que talvez tantas pessoas que você vê com chamados, com propósitos, falando, operando dentro de algum ponto específico, evangelismo, pregação, louvor.
quero te dizer, não lute para parecer qualificado. Apenas se coloque nas mãos do oleiro. Apenas se coloque nas mãos do oleiro. Ele que nos molda. Deus faz do improvável um instrumento poderoso nas mãos dele, para que o nome dele seja glorificado. E do seu ninguém esperava. Sabe quando alguém fala, nossa, não esperava tal pessoa. Eu não esperava que Deus usaria, que Deus levantaria tal pessoa. E do seu ninguém esperava, sujo ninguém acredita. Mas ninguém acredita, porque aos nossos olhos nós olhamos para o homem a aparência, o físico, a postura. Ninguém acredita porque olhamos assim. Mas o nosso Deus, ele é especialista em nos surpreender. E como ele é especialista em nos surpreender, então, do que ninguém esperava, ninguém acredita, ele faz. Ele faz. Ele opera. Ele busca lá no meio das malhadas, no campo. Consegue se lembrar de onde ele te tirou? Consegue se lembrar de cada processo que você passou até aqui? Consegue se lembrar que ele não vê como o homem vê? Que ele não olha a nossa aparência? Que ele não olha a nossa estatura? Porque ele olha para o coração? Ele olha o coração. Davi, ele entendeu que não precisava vencer como os outros venciam. Ele só precisava verdadeiramente confiar no seu Deus, que já havia o colocado o reinado em suas mãos. E mesmo para aqueles que estavam em volta achando que Davi era improvável, porque ele era aquele que cuidava de rebanhos, ele tinha algo a mais, que era a sua fé e a sua intimidade com o seu Deus. E isso nos deixa uma lição poderosa sobre identidade. Quando nós tentamos vestir armaduras que não são nossas, nós vamos agradar os outros, imitar fórmulas, viver de aparências. Perdemos a nossa liberdade e propósito. Mas quando nós sabemos que Deus nos escolheu, que nós devemos ser o que Deus nos chamou para ser, isso faz toda a diferença. Isso muda história. Isso faz de um improvável um instrumento, um homem e uma mulher com instrumento nas mãos de Deus para coisas inacreditáveis. E dentro disso, citei aqui Moisés, Gideão, Davi, homens que foram improváveis, homens que nem eles mesmos, como Moisés, como Gideão, acreditavam
no seu potencial dado por Deus, porque realmente eles se colocavam como quem não tinha capacidade, e é Deus que realmente nos capacita. Nós temos tantos exemplos. Temos Raabe, uma prostituta em Jericó, que demonstrou fé e foi incluída na genealogia de Jesus. Pela fé, Raabe não foi destruída com os que foram desobedientes. É um improvável ou não é? Maria, mãe de Jesus, uma jovem humilde, escolhida para gerar o Salvador do mundo. E ela diz: o poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome. Lucas capítulo 1, versículo 49. Falei aqui sobre Pedro, impulsivo, negou Jesus, mas se tornou um dos pilares da igreja. Mateus 16, versículo 18. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Paulo, um perseguidor da igreja, improvável aos olhos dos cristãos, mas transformado por Deus em um grande apóstolo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou. Débora, mulher em um tempo dominado por homens, mas juíza e líder que guiou Israel à vitória. Juízes capítulo 5, versículo 7. Eu, Débora, me levantarei como mãe em Israel. E tantas outras mulheres. E tantos outros homens. Tem essa característica de improbabilidade, mas que fizeram a diferença. E hoje, nós lemos na Bíblia, na palavra de Deus, o quanto for importante como instrumento de Deus. E eu e você também podemos ser. Se formos fiel, obediente. Deus escolhe os improváveis para mostrar que o poder vem dele. E não da força humana. Não tem a ver comigo, não tem a ver com você. Tem a ver com ele. Se você já se sentiu pequena, pequeno, incapaz, invisível, lembre-se, é exatamente assim que muitos dos grandes heróis da fé começaram. Irmã Silene, o que você quer dizer com isso? Que você pode começar a partir de hoje também. Mesmo improvável, mesmo as pessoas desacreditadas de quem você é. E com certeza, muitos de nós aqui, nós mesmos, temos esse pensamento. Desacreditamos de nós. Finalizo dizendo que os improváveis Deus usa para coisas inacreditáveis. Amém? Se coloque de pé, eu quero fazer uma oração. Soberano Deus, Pai Celestial, obrigada, Senhor, por esta palavra. Obrigada, Senhor, por o Senhor nos escolher. Por o Senhor se atentar ao nosso coração. Não à nossa aparência. Não à nossa formosura. Não o que temos, o que sabemos. Mas sim ao nosso coração. Eu sou grata a Ti, Senhor. Pela Tua poderosa mão. Pela Tua bondade, pela Tua misericórdia de nos escolher. Para fazermos coisas inacreditáveis através da Tua direção e onde o Teu nome
seja glorificado. Pai, a Tua palavra, ela tem promessas eternas para as nossas vidas. Nós temos uma promessa, Senhor, da Nova Jerusalém. Nós temos do Senhor algo extraordinário que nos faz ser movidos pela Tua palavra, pela Tua graça, pela Tua movimentação através da Tua glória para com as nossas vidas, Pai. Nesta noite, Senhor, manifesta a Tua glória no nosso meio, individualmente, Senhor, no coração de cada um dos Teus filhos, das Tuas filhas, daquele, Senhor, que nos ouve pela internet, que se sente, Senhor, o improvável, incapaz, que muitas das vezes tem medo de se disponibilizar, porque acha que precisa ter habilidade, e o Senhor não está procurando pessoas habilidosas, o Senhor está procurando servos, filhos disponíveis, dispostos. Eis-me aqui, Senhor. Que assim seja com a Tua igreja, dizendo verdadeiramente de coração o mesmo, Pai. Se dispondo a ser usado por Ti. Sabendo que a qual nós lemos na Tua palavra cada história de pessoas que se levantaram através do Teu chamado, através do Senhor falando, vem, e os Teus filhos dizendo, eis-me aqui. Hoje, essas histórias, Pai, invadem nações, impacta vidas, famílias, e verdadeiros testemunhos da grandeza do nosso Deus, para com aquele que se dispõe a servi-lo verdadeiramente de coração. Faz isso em nós, Pai, nesta noite, em nome de Jesus. Amém.